Eu queria que a senhora começasse contando o início da senhora de vida, né? Porque a senhora não nasceu num lar cristão. Então, eu queria que a senhora contasse antes dessa conversão como que era a vida da senhora, a religião da senhora, da sua família. Então, eu não, quem não tem religião, quem não tem um segmento espiritual, você pergunta para ela, qual é a sua religião? Aí a gente fala que é católico, né? Mas eu não era católica, porque eu não ia para a igreja católica, né? E eu frequentava um centro espírita perto da minha casa. Eu ia, visitava, ia quando tinha lá os cultos deles, né? E um dia eu fui convidada, falaram que eu estava até com uma enfermidade, e aí a pessoa que me atendeu, que chama consulta, ela disse que os santos, né? Mas a gente sabe como procede, e ela disse que estava cobrando que eu teria que seguir aquela religião. E eu achei que, ok, né? Aí eu fui, comecei a seguir, comecei a ir para os cultos, participar mesmo, né? E fiquei lá alguns anos. Algumas pessoas da minha família não concordavam, falava que não era, que aquilo, né? Mas eu sempre tive fé. Eu sempre fui uma pessoa de fé, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de fé. A minha mãe, ela não era crente, né? Nossa família não era crente. Então, a minha mãe, ela sempre nos apresentou fé, ela sempre nos apresentou Deus. Porque eu sempre deixo isso bem claro. Quem é do mundo não conhece Jesus. Quem é do mundo conhece Deus. Não conhece Jesus Salvador. Não conhece. Então, eu fiquei ali por alguns anos e quando foi um dia, eu, muito bem lá no culto, não tinha opressão nenhuma, assim, no sentido de que eu era obrigada a estar naquele local, eu ia por livre e espontânea vontade, eu gostava das pessoas daquele lugar, eu gostava e respeitava aquilo que eu estava vivendo, porque eu sempre fui muito verdadeira na minha vida com as coisas que eu vivi, entendeu? E ainda que aquilo para alguns não era correto, para mim era perfeito. Tanto que eu estava lá dentro. Então, não dá para entender uma pessoa que diz que não aceita aquilo, mas está convivendo com aquilo. E um belo dia, como eu sempre fui, né, era sempre aos sábados à noite, tinha às vezes dia de semana, mas o meu ponto alto sempre foi o sábado à noite. Era correta, certíssima em tudo. E um belo dia eu fui, peguei minhas coisas, minhas roupas, meus apetrechos, né? Fui, cheguei lá, troquei de roupa, entrei, fui cultuar. E eu lembro que era quaresma. E a gente tinha que ir todo mundo de branquinho. E aí eu tava lá, aquela coisa toda, e o culto rolando, né? E minha filha, do nada eu ouvi uma voz. E quando eu ouvi aquela voz, eu falei assim, caramba, eu pirei, hein? Eu pirei. De verdade, eu pirei. E me deu assim, tipo um estanco. Aí eu falei assim, quem tá falando comigo? Porque eu tenho certeza que eu estou ouvindo uma voz. E a voz falou bem clara comigo e disse assim, o que você está fazendo neste lugar? E eu falei assim, na minha mente eu falava assim, mas como? E não era uma voz que vinha de dentro de mim para fora. Era uma voz de fora, eu ouvi audivelmente. Eu ouvi a voz. E a voz disse para mim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, ué, eu cultuo aqui. Eu sou espírita, eu estou num centro espírita. E aí a voz falou comigo de novo. Aqui não é o seu lugar. Caramba. E aí entrou um temor dentro de mim, porque a voz não me era estranha. O que eu achei interessante, que a voz não era estranha, a voz que falou comigo.
E aconteceu algo extraordinário, porque os tambores tocavam, as entidades, cada uma fazendo o que lhe era proposto lá naquele lugar, no ambiente. E eu não sabia o que estava acontecendo, depois que eu aprendi que foi um arrebatamento de espírito. E aí a voz que conversava comigo, que depois eu aprendi que era o Espírito Santo de Deus, e aí aquela voz falou comigo assim: aqui não é o seu lugar. E imediatamente, quando ela falou que aqui não era o meu lugar, eu fui arrebatada em espírito. E eu fiquei sentada no cume do terreiro, que era muito alto, que era de telha, com aquelas madeiras, igual casa de praia. E aí eu fiquei sentada lá. E aí eu falei, não, agora eu tô maluca. Agora eu tô maluca mesmo, porque eu tô aqui em cima e tô aqui embaixo. E a coisa que mais me chamou a atenção neste momento foi o quê? Foi que eu não ouvia mais barulho nenhum do culto aos demônios. Eu só ouvia a voz. Eu não ouvia mais nada, só a voz. Mas eu via tudo o que estava acontecendo. E isso me trouxe um desespero. E eu falava, como que eu estou lá em cima e se eu estou aqui embaixo? E por que eu não estou mais ouvindo a voz que eu não estou mais ouvindo as vozes lá de baixo? O barulho todo acontecendo. O barulho todo acontecendo. Eu estou falando com vocês aqui agora, eu consigo ver tudo. Eu consigo lembrar nitidamente, eu consigo ver as pessoas. Eu consigo ver a cor da roupa de cada um, eu consigo ver detalhes. Mas eu não ouço nenhum barulho do culto. Eu só ouvia a voz que falava comigo. Foi a sua primeira experiência com Deus e foi sobrenatural, literalmente. Entendeu? Então, eu nunca fiquei preocupada se alguém ia acreditar em mim ou não. Eu nunca, porque quando você tem uma experiência verdadeira com Deus vivo, esquece, podem falar o que quiser, porque você sabe quem falou com você. E a sua conversão aconteceu ali ou não? Você Não. precisou ir para casa processar o que tinha acontecido? Como foi o pós? Então, com certeza, né? Aí vocês imaginam como eu saí desse lugar. Eu já saí pilhada. Eu saí... Assim, uma convicção eu já tinha, que eu não botava mais meus pés ali. Eu nunca mais voltei naquele lugar. Nunca mais. E a minha mãe morava no mesmo bairro. E aí, como aconteceu? Eu fui para casa, não dormi, né, filha? Não tem como dormir. Porque você sente, mas você sabe que aquilo não tem como... Como aconteceu isso? Você quer uma resposta para aquilo, né? Você quer pegar, você quer uma coisa palpável. E aí eu tinha uma loja na Posse e eu já conhecia eu tinha uma amiga, o nome dela é Sara Reis. Ela era crente, porque foi muito engraçado. Antes de acontecer isso comigo, eu já tinha essa loja. E o que acontecia? O moço que foi trabalhar comigo era crente. Essa minha vizinha de loja, a Sara Reis, era crente. O moço do outro lado era crente. A minha vizinha, onde eu fui morar, do lado da minha casa, era crente. Quer dizer, o Senhor começou a me cercar antes de eu perceber. Eu sempre fui de boa, sempre me dei com todo mundo, sempre respeitei as pessoas e vida que segue. E a Sara, ela sabia que eu era espírita. Mas eu nunca vi ninguém tratar uma pessoa que era espírita como a Sara. E ela, todas as vezes, ela não se intimidava. Se ela me visse 10 vezes, ela me contava uma história e me convidava para ir para a igreja com ela. Aí um dia eu disse assim, eu vou para a Sara parar de me apurrinhar o meu juízo. Tá bom, Sara, eu vou. Onde era a igreja da Sara? Na Posse. Na Posse mesmo? Posse, primeira igreja batista da Posse. Inclusive, ficava atrás da loja que eu trabalhava. Era atrás que eu digo porque vinha assim a pista, vinha uma rua, e aí era a igreja. E aí foi a primeira vez que eu tinha
eu já tinha entrado em igreja cristã quando eu era criança, que minha mãe tinha uma vizinha, ela não tinha filho, ela só tinha filho, o filho dela era adulto, né? Então ela sempre pedia minha mãe para eu ir com ela para a igreja, mas era criança mesmo. E eu ia com ela. E aí eu peguei e fui com a Sara. Aí eu fui uma vez, a Sara não se contentou, continuou me chamando, e eu já disse, mas eu já fui, Sara. Ela, vamos de novo, amiga. Você não gostou? Eu falei, legal, né? Ela, não, legal não, é ótima a igreja. Eu falei, tá bom, você tá dizendo. Sara fazendo ir de... Aí a Sara foi, me chamou de novo. Ela não cessava, gente, ela não cessava. Aí a gente ficou amiga mesmo, e ela ali nunca tocou na minha religião, nunca falou sobre a minha religião, nunca falou. E ela sempre falava para mim, ela não falava de igreja, ela falava de Jesus. Ela me apresentava a Jesus. Tudo que ela falava de Jesus. Ela falava quem era Jesus, como Jesus fazia, o que Jesus deixava de fazer, o que Jesus não fazia. Porque se fosse Jesus, Jesus faria assim, sabe? Então ela insistiu. Aí eu fui 3 vezes na igreja. Na terceira eu aceitei Jesus. Como que foi? E foi assim, eu lembro ainda, foi o pastor Hélio que estava pregando, né? E ele pregou Isaías 53, que diz aquela palavra, aquele que deu crédito a essa palavra. E ali ele leu o capítulo todo, né? Não dá nem pra gente ler aqui, porque é enorme. E aí ele veio narrando ali, né? E aquilo ali me chamou tanta atenção que me conduía. Porque eu estava entendendo que o Jesus que a Bíblia estava apresentando não era o Jesus que a gente conhecia, que era aquele Jesus deitado, crucificado e morto. Mas sim um Jesus que passou tudo isso, mas que venceu a morte. E ele fez tudo aquilo em obediência, em favor a mim, que era pecadora. Gente, mas eu fiquei tão mal, eu fiquei tão arrasada. E aí eu falei, não, eu quero esse Jesus, porque ninguém, eu não conheço ninguém que fez isso por alguém. E aí o pastor gritava, e ele não merecia passar essas dores, ainda que foi profetizado que ele ia viver tudo isso, mas ele tinha um direito de escolha, mas ele escolheu morrer por nós. Ele ainda falou com o Pai, se possível, Pai, mas em obediência ele fez. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então ele escolheu. Então na vida você tem 2 escolhas, ir ou ficar. Hoje você vai fazer o quê? Você vai ir, você vai ou você fica aos pés de Jesus. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, banhada de lágrimas, não sei quem me levou, lógico, foi o Espírito Santo, né? Mas assim, quando eu me dei conta, porque eu lembro, o último estágio que eu estava ouvindo a palavra, eu estava sentada. Mas quando eu me dei conta, eu não estava mais sentada, eu estava lá no altar.